Muito bem-vindos. Hoje a live vai falar então dos 5 tipos de empreendedora. E eu não vou falar, não. Quem vai falar é a Mag. Daqui a pouquinho ela vai entrar conosco, né? Pra gente fazer esse bate-papo chá da tarde. A gente falou, né? Um chazinho da tarde. Olha que delícia. Vamos só aguardar o pessoal ir entrando. Oi, Mag, você já está aqui. Muito bem, muito bem. Isso mesmo. Muito bom. Vem, vem pra live. Hoje vamos falar dos tipos, né, dos perfis de empreendedor. Oi, oi, boa Olá, tarde. bem-vinda! Bem-vinda, Que boa linda! tarde. Tudo bem e você? Como é que tá? Eu tô bem, você? Tudo ótimo, já Certo? estamos por aqui, então, para o nosso chazinho, né, da Ó, tarde. aqui, fiz pra tu. Ai, que delícia! E é quente, com calor e É tudo. que, é, o meu É, aqui já, um o meu chazinho aqui, bom para nós. Um chá o meu aqui, delícia. o meu aqui já esfriou, viu? Porque tá Né? bastante calor aqui em Floripa hoje, viu? É, aqui em Ribeirão também é bem quente. Não se preocupe, aqui tá suando. Estamos E hoje, juntas. estamos. E hoje vamos falar então das 5 perfis das empreendedoras, né? E eu, antes disso, queria que você Exatamente. falasse um pouquinho para nós, Mari, como que você chegou nisso? Como que é essa história, né? Que você foi aí descobrir os perfis, os tipos. Legal. Conte para nós. Oi, Vamos Nani, conversar bem-vinda. sim. Já quero dizer aqui para a Andréia, para a Nani, para todo mundo que está chegando, sejam bem-vindas, peguem seus chás, suas águas e vamos bater um papo a respeito disso então, né? Em relação aos tipos de empreendedora. Será que existem? Vamos conversar sobre isso, né? Mas deixa então realmente primeiro me apresentar. Eu me chamo Magda Hilda de Borba, Mag, né, para facilitar, um nome um tanto diferente. Eu trabalho com mentoria para mulheres, né, e a ferramenta principal do meu trabalho é a terapia reichiana, né, então Reich já é um contemporâneo lá da época de Sigmund Freud, né, essa ciência, né, ela não é nova, né, ela já é bastante antiga, né, e ela explica, então, a terapia reichiana, ela explica então a conexão do nosso corpo, né, o formato do nosso corpo com o nosso formato, nosso padrão mental, né, nossa forma de nos manifestar, realmente o nosso tipo de personalidade, né? E aí É. respondendo então a tua primeira pergunta, né, Lu, como é que eu vim parar nisso aqui, né? Eu estudo desenvolvimento humano especificamente desde 2017, né? Eu venho de uma formação de ciências humanas, eu sou economista, né, de formação, e eu, mais especificamente, o desenvolvimento humano como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, eu comecei a me dedicar mais em 2017 para cá, onde fiz uma especialização e nessa área, e eu sou muito curiosa, né? Eu sou uma pessoa sedenta por mais, por querer entender realmente aqui, né? O que que acontece aqui, por que que a gente age da maneira que a gente age, né? E aí, Sim. há 2 anos atrás, então, eu descobri essa ferramenta, né? Eu sou formada pelo Instituto Corpo Explica, né? Onde eu sou analista corporal. Então, há 2 anos, então, que eu uso essa ferramenta para mim, né, e também para as minhas clientes. E é uma ferramenta, sabe, Lu, que ela é bastante esclarecedora, né? Um conhecimento é como se fosse um teste, tem esses testes de perfis, né? Ele é um pouco diferente, porque um teste de perfil, normalmente a pessoa responde. Esse a pessoa não precisa me responder nada. Sou eu quem falo para a pessoa como é que ela funciona aqui perante ao formato do corpo, né?
Então, essa é a história do que por que eu cheguei aqui, né? Eu quero agradecer aqui também minha tia Arlete, que está aqui participando, feliz com a Bem-vinda. tua chegada, a Márcia Granito também. Sejam todas bem-vindas, mulheres Sim. maravilhosas e incríveis. Quais será o perfil de vocês, né? É muito bonito isso, né? Dessa relação do nosso emocional, mental, que isso dá uma forma física, porque a gente é meio desconectado do corpo, né? Ah, é o corpo, vai meio assim. Não é. Ele é a nossa memória inconsciente. Então, você vai registrando um padrão, né? De acordo com. Você me corrige, porque eu já estudei isso faz muito tempo. Né? De acordo com a sua Aham. etapa de desenvolvimento, até os 6, 7 anos, isso vai dando uma forma mesmo corpórea, né? Para as pessoas. E aí a gente vive Perfeito, esse padrão, né? Vai repetindo ele de novo. É muito bonito. perfeito. Perfeito. E é exatamente isso, né, Lu? Então, assim, ó, tudo que a gente vive lá atrás com o nosso papai e a nossa mamãe, dos 0 aos 6 aninhos, né, ele impacta na forma na forma do nosso manifestar hoje. Conforme a nossa mente pensa hoje, a nossa personalidade, ela é formada já nessa primeira infância, né? Então, a gente costuma dizer, né, inclusive dentro do instituto que nós duas estudamos, né, que é com a Alessandra Camilo, que basicamente, né, a gente chega no mundo com folhinhas em branco, né, como uma folha, uma página em branco. Então, tudo que a gente vive dos 0 aos 6 anos com papai e mamãe é muito forte, né? E por ser muito forte, isso fica muito gravado aqui atrás, né? Então, Sim. tudo que a gente viveu lá nessa fase dos 0 aos 6 aninhos, a gente passou por 5 fases, né? Nesse período de 6 anos. E essas 5 fases, então, a mistura do que a gente viveu, que são as 5 principais emoções que a gente sofreu, que a gente foi exposta lá atrás, é que faz a característica da nossa mente ser como ela é hoje. Né? Então, é Uhum. essa mistura de sensações do que a gente viveu lá atrás, faz então hoje a gente sentir, pensar automaticamente e a gente já age no piloto automático. Lembrando, né, Lu, que 95% das nossas atitudes, das nossas ações, elas são no piloto automático, né? Então a gente Sim. não fica muitas vezes pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Muitas vezes é um mecanismo, inclusive, de sobrevivência da nossa mente, né? A gente agir da forma que a gente age, né? Então, pessoas que são mais quietinhas, as pessoas que são mais falantes, né? Isso é um mecanismo de sobrevivência, né? Sim. Da mente, né? Para a gente não sofrer de novo essas 5 principais emoções que a gente viveu lá atrás. Esses 95% é um arrasto emocional, né? A gente replica esse comportamento quando alguma coisa aqui que a gente nem se dá conta desencadeia. E você vai lá para aquela. Foi assim que eu fiz, deixa eu fazer de novo. Né? Então você fica repetindo e vai reforçando, fica um hábito. Perfeito, Né? É assim perfeito. mesmo. É Mas exatamente isso. Então, essas 5 emoções que a gente viveu lá atrás, elas nos capacitaram com grandes habilidades, mas elas também nos proporcionaram viver algumas dores, né? Então, é para hoje evitar essas 5 principais dores, né? Que o nosso mecanismo, né? Que a nossa mente vive trabalhando aí realmente no piloto automático, né? Quero também agradecer a presença da Valéria Guilhermino, minha parceira também de trabalho, colega. Gratidão, Val, seja bem-vinda. Estamos felizes com a tua chegada também. bem-vindos todos. E, A Nome também, Nome Macedo. Muito bem-vindos ao nosso chá legal. da tarde. Então, isso tudo é muito legal, sabe, Lu? Porque a partir do momento que a gente passa a entender como a gente funciona, a gente passa a ter uma vida mais fluida, porque você passa a não se exigir tanto daquilo que você. A tua mente não foi programada para isso, né? Então, Uhum. essa é a essa ferramenta que a gente trabalha, né? De que uma vez que você entende o teu funcionamento mental, que é o meu caso, né? Eu já vou começar a falar daí Sim. dessas 5 emoções, desses 5 traços de personalidade, né?
No meu caso, o meu principal traço de personalidade realmente é o tipo que a gente chama de comunicador. Então, pessoas comunicadoras, elas estão sempre falando, né? Então, do tipo assim, não tem como me pedir para eu ficar quieta. Eu não posso exigir isso de mim mesma. A minha mente foi programada para eu ser assim, por conta de uma coisa que eu sofri, né? Que eu fui muito exposta lá atrás, né? Então, esse processo, ele começa realmente, Lu, dentro da fase da gestação. O que acontece na gestação, Lu? Quando a gente fica dentro da barriga da mamãe, tudo que a gente vive com a mamãe é através da irrigação sanguínea. Muitas vezes, a mamãe sofre alguma coisa do lado de fora e manda pouca irrigação sanguínea para o bebê dentro do útero. E esse bebê se Uhum. sente desconfortável, é como se esse útero ele rejeitasse. Essa é a sensação que o bebezinho sente ali. A mamãe está me rejeitando, esse ambiente não está gostando de mim, não está permitindo eu viver, eu existir. Então, o que a criança faz? A criança se desconecta, né, o bebezinho, né? Ali nesses 9 meses, enfim, o tempo que durar a gestação, se desconecta, então, né, do corpinho, não manda energia para o corpinho, justamente para esse corpinho ele não se balançar, não incomodar esse útero, e esse útero também não incomoda. Então, eu vou ficar aqui quietinho, esse útero não me incomoda, esse mundo não me incomoda, eu também não incomodo esse mundo. Vamos viver todos felizes, né? Sim. Então, o que acontece? Por não mandar energia pro corpo, manda só energia para a cabeça. E aí, o que acontece? São pessoas, então, que desenvolvem a habilidade da criatividade. Então, esse é o nosso primeiro perfil de mulher empreendedora, né? Aquelas que são muito criativas, que adoram inovar, são bastante brincalhonas, às vezes tem até um humor um tanto ácido. São mulheres que sofreram, que foram expostas mais na gestação a essa emoção da rejeição. Então, hoje, no mundo adulto, para evitar ser rejeitada, ela fica o tempo todo criando, ela fica o tempo todo desconectada do mundo. São mulheres, inclusive, Lu, que não tem não tem assim uma grande necessidade de contato humano, porque lembra que lá no útero ficou paradinho? Então, a ideia é essa, é ficar quietinha no seu mundo, é ficar quietinha na sua caverna, né? Então, Uhum. mulheres que muitas vezes têm uma criatividade assim, do zero, de criar coisas fantásticas e incríveis, e que não têm uma grande necessidade de estar se relacionando e tudo mais, são mulheres que tiveram mais dessa exposição. Então, tem mais desse perfil criativo e, por consequência, também tem mais medo dessa emoção da rejeição, né? Então, vale lembrar, né, o que todos nós passamos, né, por todas essas 5 fases, né? Então, inclusive, eu passei bastante. Esse tamanho de testa aqui quer dizer que eu passei bastante por isso também, né? Então, o formato da nossa cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas, ele está relacionado a isso, né? O que a gente vive lá Uhum. atrás. É diferente da cor do cabelo, é diferente da cor dos olhos, que isso é DNA. Mas o formato não. O formato, ele realmente tem uma informação, porque a mente mandou o corpo se formar dessa maneira, né? Então, é realmente muito incrível, assim, né? Então, é através da análise corporal que a gente consegue definir essa combinação, essa mistura, né, Lu? Entendi. É engraçado porque você fala, vou linkando com algumas coisas da astrologia, né? Me veio assim, tanto Urano quanto Netuno, quem tem isso muito presente, né? Porque Urano fica aqui tendo muitas ideias, né? Esse mundo das ideias. E o Netuniano cria, né? Mas aí você vai olhar para o corpo, tá um corpo meio débil, né? Sabe aquele tipo assim, que vai para a faculdade, que é mestre, doutor, só pensa, 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 aí o corpinho fica fraquinho, aquela cabeçona assim, né? Viu isso? Eu lembrei Exatamente. dessa galerinha. Exato. E Traz esse é o muita perfil. inovação, que tem essa criatividade, mas o corpo tá meio lá assim, soltinho, né?
Exatamente. Dentro da terapia haitiana, então, né, da visão do Reich, dessa ciência, o que se descobriu? É que esse corpo, que é um corpo mais delgado, ele não precisa de energia, ele precisa toda a energia aqui para sua própria criatividade. Então, para que eu vou mandar energia para o corpo? Então, são Sim. mulheres, aquelas amigas que a gente, nossa, mas a amiga come, 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 não engorda? É essa mulher. Ela É, possivelmente tem bastante desse traço de personalidade, É. né? São pessoas assim que comem, comem, comem e não engordam, para porque onde justamente vai, né? a gente chama de canela oca, né, Lu? Aqui no Sul a gente chama de canela oca. Então, é esse tipo de mulher, de empreendedora, de gestora, que normalmente tem essa criatividade muito aguçada. Então, como gasta muita energia aqui, né, é bastante energia mental, acaba que, né, tá gastando energia, né? Então, e esse, então, é o primeiro perfil que se forma na gestação. O segundo, ele se forma já na fase de amamentação, quando o bebê nasce até em torno de um ano de idade. O que acontece nessa fase? O bebê, ele não sabe falar, então ele chora, ele faz a comunicação toda através do choro para receber comida, para ser trocado, para às vezes estar com cólica, às vezes só quer o colinho da mamãe porque acabou de Sim. sair da barriga da mamãe e quer esse cheirinho, essa coisinha, né? Então, o que acontece com esse bebê? Ele chora por tudo. E aí, muitas vezes, vem a mamãe, o papai, a cuidadora, o irmão mais velho e taca mamadeira na boca achando que a criança tá querendo comer, taca chupeta, taca chuquinha, taca suquinho. A criança sente um gostoso, ela desenvolve uma relação muito forte com a comida, mas a etiquetinha do tip top, que na verdade é o que está me incomodando, isso não estão me atendendo. Então, a sensação que esse bebê tem é que ele não está sendo atendido, ele não está sendo Uhum. acolhido, ele está sendo abandonado. E essa é a principal dor desse traço, que é o meu principal traço de personalidade. Então, É, nós, né, eu digo nós porque, já né, bem. é o meu principal traço de funcionamento, nós que temos esse traço muito maior, a gente foi mais exposto a isso, e eu conheço a minha história de vida, tenho papai e mamãe ainda vivos, graças a Deus, Uhum. e eu sei disso, assim, que realmente a minha fase de amamentação, mamãe não pôde dar muita atenção para mim, porque tinha outros compromissos, outras coisas a fazer, né? Então, qual que é a minha principal dor, a minha principal sensação, e das mulheres que têm esse traço que se chama comunicador, né? Então, nós que temos o traço de comunicação, a gente não suporta estar sozinho, abandonado, e é por isso que a gente se comunica muito bem, porque a partir do momento que eu estou me comunicando e conectando contigo, com a audiência, eu não estou me sentindo mais sozinha, abandonada no berço, porque é essa a dor que está gravada na minha mente, no meu inconsciente, né? É justamente a dor do abandono. E é por isso que nós que temos bastante desse traço, nós somos pessoas acolhedoras, intuitivas, a gente gosta do contato humano, ao passo do que o primeiro traço do Proximidade, Reich, né? a gente ama estar com pessoas. Nós, inclusive, Lu, fomos os que mais sofremos, os primeiros a sofrer no início da pandemia, porque nos isolar dentro de uma casa, dentro de um apartamento, nos tirar da convivência dos amigos, remeteu à dor do berço, aquela dor de ter sido esquecido, abandonado lá no berço, É, né? Então, aí o que a gente fez? Pessoas que, né, que temos esse traço mais alto, digamos assim, a presente. gente foi para comida, para bebida. Então, pessoas que têm esse traço maior, elas buscam refúgio nos vícios, na comida, na intensidade, nas Aqui, compras, né? porque isso preenche uma coisa aqui, que na verdade é aquele colinho de mamãe que não tivemos lá na fase da amamentação. Não, não é que não tivemos pouco para aquele tanto de necessidade que aquele bebezinho tinha. Então a gente se Uhum. preenche de outras coisas, né? Então aí acaba que daí eu já tive uma fase de ansiedade muito grande, onde eu já pesei 30 quilos a mais do que isso, né? Do que eu estou Ah, agora. Então, o que quer dizer? Quando a gente que tem esse traço, a gente ganha muito peso, é na verdade um mecanismo de defesa, é um mecanismo de sobrevivência da gente para a gente tentar ser notado, né? Porque daí, ó, lá vai uhum. a gordinha, ó,
falar gordinha, ela é fofinha, ela é gordinha, ela é, né, um cuticute. É, Ai, estão me olhando, estão me vendo. Então, essa é a sensação que nós, mulheres empreendedoras, temos, né? As que têm bastante desse traço, né? esse Somos traço. extremamente sensíveis, choramos em filme de. Aliás, choramos em propaganda de margarina, né? Somos aquela, né, uma manteiga derretida. Motivo. Então, primeiro cria e segundo comunica. Aí eu lembrei do pessoal de câncer, né? Que é muito ligado na mamãe, tem essa coisa do afeto por comida, né? Ou quem tem a lua muito presente, tem esse aspecto assim mais dessa criança aí, né? Que fala, come, quer proximidade, quer colo, né? É bem interessante Exatamente. mesmo. Então tem bastante dessa conexão, né? Pessoas que têm, então, essa característica é normal, inclusive, né, Lu, de estarem sempre rodeadas por pessoas, de terem muitas pessoas, né, por perto, justamente porque atraem, né? São pessoas fofinhas, queridas, né? Estão sempre em contato, acolhendo também as outras pessoas, né? Então é normal, assim, pessoas, né, as mulheres que têm são aquelas amigonas da equipe, sabe? Aquela que quer, inclusive, salvar muitas vezes, sabe? Aquela coisa que a gente Uhum. tem, aquela tendência, Lu, sabe, de dar Boazinha, aquela... Oi? a boazinha. A boazinha, normalmente a boazinha tem bastante desse traço, porque o que que Aham. acontece? Assim como a gente não quer ser abandonado, para a gente abandonar é muito dolorido também. Então a gente tentar salvar, tentar acolher, né? É uma característica bastante grande desse traço de personalidade. Chegou aqui também a Paula de Freitas e a Ana, que A legal, Ana. sejam bem-vindas. A Adri também, a Lilian. Muito feliz, meninas, de ver vocês aqui. Gratidão pela Pessoal, chegada de se vocês. vocês estiverem com dúvida, quiser perguntar uma coisa, é só escrever, viu? Eu estou aqui de respaldo. Qualquer coisa eu falo para a Isso. Mag, né? A gente vai fazendo Boa. bem bolado. Vamos colocando as dúvidas aí, o que vocês querem saber aí né, do seu funcionamento, que nós duas aqui estamos aqui para servir, né? Para ajudar É, nesse nosso chá da tarde, né? quem é que está se E identificando, né? Com o primeiro traço, vale, aquele que muito bom tu cria. perguntar isso. É muito bom tu perguntar isso, porque assim, normalmente a gente se identifica um pouquinho com cada um, porque nós temos um pouquinho de cada um, né? Nós todas passamos por essas 5 fases. Todo ser humano passou por isso, né? Então é normal a gente sentir conexão. Só que normalmente umas 2 ou 3 a gente se conecta, a gente se enxerga mais, né? E é Uhum. nessa mistura dos traços de personalidade é que muitas vezes dá essa mistura da gente ser da forminha do jeito que a gente é. Eu costumo dizer assim, Lu, não existe um gráfico, o gráfico é o nome, né, que a gente coloca lá Sim, eu faço a medição, né, e aí gera um gráfico do percentual, né? E eu costumo dizer que não existe um gráfico igual, mesmo entre gêmeos, né? Por que que não existe porque o que um bebezinho sentiu na gestação foi uma coisa, o que o outro sentiu no berço foi outra. Entende? sim. Então não existe pessoas iguais, né? E essa ferramenta ela traz essa sabedoria, esse entendimento, esse esclarecimento para a gente, né? Então isso é muito bonito, assim. A gente passa a partir do momento que a gente tem esse mapa de funcionamento mental, Lu, a gente passa a aceitar a nossa individualidade, né? A gente passa a É aceitar ali, não, legal. realmente. Eu sou assim porque aconteceu isso lá atrás comigo, tá tudo bem, eu sou quem eu preciso ser, né? E eu sinto que para assim com uma briga, né? Porque muitas vezes, assim, nossa, mas eu sinto-me abandonado por todo mundo. Não é que você é abandonado, você tem um registro. À medida que você acolhe o seu registro, ele para de puxar lá de fora, né? A gente Perfeito. aceita ele, integra, cuida, Perfeito. É a gente exatamente vai. assim, sabe, Lu? Então, assim, no meu caso, né, eu, Mag, né, sabendo que esse é o meu principal traço de funcionamento, eu mesma preciso me acolher, né? Então, eu também preciso trazer a autorresponsabilidade para o jogo da minha vida, né? Então, não dá para esperar que amigos, vizinha, né, enfim, família vai acolher. Eu tenho uma necessidade muito grande de me comunicar, de me sentir acolhida. Então, a responsabilidade de fazer muitas amizades e ter, né, o WhatsApp
cheio de pessoas ali para quando precisa, né, desabafar e tal, é minha, né? Então, no meu caso, eu chego, tem fases, né, que eu chego a fazer sessão de 2 vezes sessão com as minhas terapeutas por semana, uma num dia, outra na outra, porque eu preciso falar, é o que a gente quer, né? A gente quer pôr para fora, né? Pessoas que têm bastante desse traço, né? Sim. E o terceiro traço, ele se forma quando a criança começa a interagir com o mundo, né? Então, o que que acontece? A partir de 1 ano e pouquinho ali, né? E para quem já foi mamãe aqui, lembra bastante, né? Do que viveu com os seus pequenos, né? Com os seus filhos. E o que que acontece? A partir, então, ali do 1 ano e meio, né? De idade, a criança começa a interagir com o mundo, ela começa a entender que ela fazendo coisas, ela chama atenção. Então, vamos dizer Uhum. assim, a Maria faz uma gracinha para a mamãe de manhã, a mamãe fica toda exibida, à tarde vem a vizinha em casa e aí a mamãe quer mostrar para a vizinha o que que a Mariazinha faz. Faz, Mariazinha, para titia, para a vizinha, o que que você fez de manhã para a mamãe vai te dar um pirulito. E aí a Mariazinha faz, a vizinha dá risada, a mamãe fica toda exibida, porque a minha Mariazinha tá aqui, ela ganha um pirulito. E aí, o que que a Mariazinha grava na cabeça dela? Que quando ela faz alguma coisa, quando ela conecta com as pessoas, a mamãe ganha alegria, a vizinha ganha risada, eu ganho um pirulito. Ou seja, a habilidade desenvolvida nessa fase é a da conexão, é a da liderança, da negociação. Então, Uhum. essas pessoas têm, né, muita facilidade de negociar. A gente costuma dizer assim, ó, vendedor que vende carro pegando fogo, sabe? Pessoas assim que têm uma Boa. habilidade nata, assim, de fazer uma negociação ou mediar uma negociação, fazer uma arbitragem, né? Advogados, Uhum. vendedores, pessoas que conseguem fazer numa situação triangular, ver todas as partes. Então, são pessoas que foram mais expostas a essa sensação. Então, essa é a habilidade nata desse traço de personalidade. Ao Sim. passo que ele também tem uma dor, né? Nós, mulheres que sofremos mais desse traço, e eu digo nós porque é também o meu terceiro traço de funcionamento, nós que tivemos mais dessa exposição, a gente também tem uma dor. E qual que é a dor? É a dor da manipulação, da mentira, do engano. Por quê? Porque, de novo, a mamãe quer mostrar a gracinha da Mariazinha agora pro papai, que chega em casa à noite, e a Mariazinha vai fazer o que você fez de manhã pra mamãe, de tarde pra vizinha. Passa pro seu pai que a mamãe vai te dar um chocolate. Vem Mariazinha, tenta fazer, mas não faz exatamente como a mamãe queria, como a mamãe imaginou. A mamãe, não, vou te dar o chocolate, não vai ganhar, menina feia. Não era para fazer assim. A Mariazinha sente que a mamãe mentiu, me enganou, me manipulou. Então, essa é a principal dor desse traço de personalidade. Então, mentir, enganar pessoas, ser injusto com mulheres que tiveram mais dessa exposição é pedir para uma inimizade para o resto da vida, né? Uhum. Então, a mulher empreendedora, digamos assim, né? As que trabalham com produtos, né? Que tem fornecedores, se o fornecedor promete um prazo e não cumpre, pronto, perdeu a cliente, ela já está indo para o próximo, nunca mais. Então, pessoas que É têm uma essa confiança, né, que fica abalada, né? rompeu a confiança e já era, né? Eu tenho clientes que têm 35% desse traço, são gerentes de empresas, empreendedoras natas, habilidosíssimas para negociar, né? Esse é o Uhum. meu traço com 17% e eu já sou uma vendedora, uma negociadora bem audaciosa no meu empreender, né? Mas as mulheres que têm mais desse traço, que chegam a ter 35, elas nasceram para liderar. Eu Elas não nasceram conheço para uma pessoa assim, eu fico assim. Ela vai, negocia, é uma máquina, né? Tará, 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 uma tará, tará. Eu nem máquina. acompanhei, ela já está finalizando. Hã? É uma máquina, elas são pessoas extremamente com uma habilidade de comando, sabe, assim, com uma agilidade, com uma mente perspicaz, assim, e elas conseguem comandar com maestria, né, assim, conseguem fazer isso, assim, com uma habilidade realmente nato, né, vamos entender aquilo que a gente falou ainda há pouquinho, né, Sim. Lu?
a gente nasceu páginas em branco, né? Então, o que que acontece? Tudo que a gente viveu lá ficou muito gravadinho. Então, foi um ano e pouco, que aquilo ali foi muito exposto. Ela fez isso com maestria, com perfeição, né? Então, e a beleza da gente entender esses traços é isso, assim, né? No meu caso, eu posso esperar 17% do meu dia, né? Então, o que eu ajo nesse módulo, nesse perfil comportamental, não dá para esperar assim que eu vá liderar assim, sabe? Não, eu tenho uma capacidade limitada, entende? Então, a Uhum. beleza de você fazer uma análise, entender o nosso gráfico de funcionamento é justamente essa, né? É você saber aquilo que você nasceu com facilidade para fazer e que outras coisas você tem uma certa limitação. E vale dizer, né, Lu, que a limitação, ela não pode nos limitar. Então, assim, não é E, porque eu tenho uma capacidade limitada de negociação que eu vou me escorar nisso como uma bengala, entendeu? E, eu não sirvo para negociar. Eu não sirvo porque, assim, empreender é um jogo de adultos, né? Então, assim, a gente precisa muitas vezes educar a nossa criança interior, né? De sim, que sim, você só tem esse percentual, você só tem isso, mas para o seu jogo, para o seu negócio, você precisa desenvolver mais. E aí, como é que a gente consegue desenvolver mais, né? É nos capacitando, é buscando muitas vezes uma parceira, um parceiro, um uhum, colega que de repente tenha melhor esse traço de habilidade, né? Que tem esse traço de personalidade e que tem essas habilidades em maior percentual, né? Você não pode deixar o teu negócio estagnar, ou você não pode se deixar como empreendedora paralisar por conta das suas limitações. Não é disso que nós estamos falando aqui, certo, sim. Lu? A gente está Nós falando estamos que falando de sim, uma competência maior, né? Daquilo que é perfeito. o seu carro-chefe, né? Aí as outras coisas você vai aprendendo, vai negociando. Eu já fui muito oral, oral demais. Eu fui enxugando, fui transitando para outros caráteres que você ainda não falou. Então, isso é possível. Você vai fazendo um trabalho interno, você vai olhando para si, e aí você vai aprendendo essas outras dinâmicas, né? Foi só no seu estágio de desenvolvimento que meio que aquela fase foi esquisita, digamos assim, né? E aí você vai implantando conscientemente uma fase, ou buscando alguém que tenha competência, né? Mais Perfeito. desenvolvida. Perfeito. Isso que você acabou de falar, ele é extremamente importante, tá? E aí a gente fala da autorresponsabilidade, né, amor? Isso que você está falando do traço comunicador, que tecnicamente é conhecido como oral, né? É o meu principal traço. Então, eu automaticamente sou um tanto carentona, né? Só que eu preciso ser responsável, eu não posso derramar isso numa única amiga, eu não posso derramar isso dentro de um relacionamento, entende? Então, a beleza de eu entender agora que não, realmente eu sou assim, é eu também trazer a responsabilidade para mim, né? Então, como é que eu posso abastecer essa minha necessidade de oralidade, né? Desse traço, dessa necessidade de acolhimento, de acolher e ser acolhida. Como que eu posso fazer? É tendo bichinho, é tendo um gato, é alguma coisa, né? Nesse sentido, algum lugar a gente tem que extravasar isso, Legal. né? E o terceiro traço é a mesma coisa, né? Então, assim, você tem uma grande, né? Que nem nós estávamos conversando, tem pessoas que têm 30% desse traço, aí você tem uma necessidade de comando que muitas vezes, você não lidera ninguém, você é uma empreendedora sozinha. Então, fia, você tem que arrumar outro lugar para você liderar, vai liderar no grupo de mulheres, da igreja, da associação de É, moradores, só não queira liderar os outros tantos por cento que você precisa na sua casa, que senão seu marido vai correr, fia. Entende? Marido, filho, entende? Porque é nato desse traço. Querer é. comandar, querer liderar, querer controlar as coisas, está muito inerente a esse traço de personalidade, né? Então, uma vez que você entenda, né, que é o teu funcionamento mental, é o teu padrão de comportamento, você tem que ter a autorresponsabilidade de você suprir as necessidades básicas dos seus traços, Sim. né? À medida que você vai tomando consciência, né, do que acontece, você pode administrar mais e buscar os recursos para lidar, né, com
com a parte boa, digamos assim, né? Eu sou vendedora, eu não preciso ser manipuladora, nem controladora. Perfeito. Eu inspiro, né? Eu não controlo, eu inspiro. A Paula tá Ah, que dizendo aqui, legal, Paula. que legal que você está se identificando. Paula, É, depois me chama no direct, eu vou te dizer como que tu pode ter uma mini análise, tá? Me manda um muito direct legal. depois que a gente consegue, eu consigo fazer uma mini análise e já te dizer aí o norte de quais são os teus principais traços, eu conseguindo ver um pouquinho melhor das tuas fotos. Então, esse é o terceiro, né? O quarto traço, ele se forma daí a partir dos 2 anos e meio, que é quando a criança entra para o desfraude. O que acontece na fase do desfraude? No desfraude, muitas vezes o papai e a mamãe, sem saber, desfraudam a criança antes da hora, antes da criança ter o controlezinho do Musculação. esfíncter anal. E aí o que acontece? A criança não tendo esse controlezinho do esfíncter acaba fazendo na calça e daí tá sem a fralda. A mamãe fica braba com a Mariazinha que você fez de novo na sala, menina. A mamãe já te mandou no banheiro. E a mamãe fica muito braba e fala pra Mariazinha que ela não pode mais fazer isso, que ela tá irritando a mamãe e tal. A sensação que a Mariazinha tem é que a mamãe está me humilhando, está expondo algo que eu não tenho culpa que saiu dentro de mim. Eu nem sabia que esse Isabel. negócio ia sair de dentro de mim. E a mamãe está me expondo. Então, essa é a principal dor desse traço de personalidade que se chama planejador, né? E esse traço, o que acontece? Por essa criança, esse bebê ter desenvolvido essa dor de ter sido exposta, humilhada na frente da visita, e todo mundo tá sabendo que eu fiz cocô na sala. Então, para ela não sofrer de novo isso, ela cria um plano, um projeto, um roteiro para ir até o banheiro segurando dentro do bumbumzinho o cocô, sem deixar soltar. E aí, nisso de criar esse plano, é um script, basicamente, do tipo, eu vou pegar o corredor, eu vou entrar pela porta, eu vou levantar a tampa do bacio. Então, cria um passo a passo, cria um planejamento. São mulheres, então, que na fase adulta são extremamente detalhistas, planejadoras. São, assim, aquelas mulheres, assim, que têm sabe, super protetora, prevenida, sempre pensando, eu não vou fazer isso aqui para não dar caca, eu não vou fazer isso aqui, eu tenho que ter esse controle disso, assim, assim, se eu fizer assim, 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 vagarosamente, eu vou ter certeza que não vai dar caca, então vai dar certinho. Porque é uma forma, de novo, né, da nossa mente se defender dessa dor. É muito dolorido para essa mulher que tem esse traço de personalidade sofrer essa humilhação. Então, fica 95% do tempo agindo inconscientemente, planejadamente, roteiramente, fazendo as coisas, todo no script, para não dar caca, né? E muitas vezes, pessoas que têm bastante desse traço de personalidade não são tão... são um pouco cadenciadas, não são assim um tanto agilizadas. Por quê? Porque tem mais segurança fazendo as coisas passo por passo, vagarosamente, para dar certo, né? Por sinal, é o meu menor traço de funcionamento. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, eu sempre acho que vai dar certo. Eu não sou daquele tipo de pessoa que eu preciso ter um script aqui na minha mão, eu não tenho script da live, tá tudo aqui. Eu gosto justamente do improviso, porque a minha mente funciona assim, entende? Eu não posso esperar isso, eu, Mag, não posso esperar que todo mundo vai no improviso como eu, porque os meus traços de personalidade, eles configuraram a minha mente para ser assim, uma mente agitada, uma mente que gosta do calor do momento, do vamos ver. Essa pessoa que tem esse traço, Deus o livre. Se não tiver um script de mão, ela trava, certo? Inclusive, uma pessoa, né, do mundo político que tinha muito desse traço era Dilma Rousseff.
Rousseff, né? A Dilma Rousseff não era uma mulher burra, ela simplesmente travava e falava cagada, falava merda, desculpa a expressão, mas é esse sentimento que esse traço fica o tempo todo pensando assim, se eu fizer isso aqui vai dar caca, se eu fizer assim vai dar errado. Então, é isso que esse traço, né, fica o tempo todo. Ele segue um roteiro, digamos assim, né? Se sai do Literalmente. roteiro, já era, né? Então, né, no meu caso, como eu tenho pouco desse traço, a minha bateria, a minha energia para fazer um plano, eu não sou o tipo de pessoa que eu tenho um plano de 10 anos de vida. Eu tenho uma ideia do que eu vou estar fazendo daqui a uns 5 anos e tal, mas eu não tenho tudo metódico, porque eu nem gosto disso, entende? Então, o que acontece? No meu trabalho, eu tento me puxar para isso, porque empreender a gente precisa de um plano, né, Lu? Não é porque eu não gosto, não é porque eu não faça isso fluidamente que eu não preciso fazer. Eu tenho um plano estratégico. Você está aprendendo, né? Exatamente, entende? Então a gente também volta na questão da autorresponsabilidade, né? Então, ao meu lado, eu tenho parcerias com outras pessoas que têm mais desse traço, né? Uma das minhas principais parceiras, ela tem muito desse traço de personalidade, entende? Então, o que acontece? A gente consegue fazer trocas no sentido de, como a minha mente é muito rápida e a dela é muito planejada, naquilo que ela precisa de uma resposta rápida, ela traz um problema para mim e eu, mas é assim, meu Deus, realmente, entende? Por quê? Porque a minha mente é rápida, a dela é planejada. Então, planejadamente, a gente consegue fazer juntas, entende, Lu? Então, é isso, assim, é a gente também entender como você funciona, ver o que tu consegue extrair de ti mesmo, o que tu não consegue, você tem que pedir socorro, você tem que seguir, né? Então, Na astrologia, é o pessoal de terra, né? O taurino, virginiano, né? Eles vão devagar, eles planejam, e eles vão concretizando assim, né? No tempo deles, mas eles chegam lá. É bem interessante. Tem esse caráter mais presente. Então, e aí a gente precisa entender, né, Lu, que o outro também funciona assim. Então não adianta, né, no meu caso, né, muitas vezes eu já saio fazendo as coisas, né, e as pessoas que não têm esse traço, elas não são assim. Então eu também não posso esperar que o outro vá fazer como eu faria tão rápido, né? E aí a gente já entra no quinto e no último traço, que ele se forma a partir dos 3 anos e meio, que é um traço bastante rápido, agilizado, e é o meu segundo traço de personalidade, né? Então, o que acontece ali a partir dos 3 anos e meio, né, Lu? A criança começa a ter noção, conhecimento da sexualidade. Não que a criança tenha um impulso sexual, não é isso. Ela tem uma percepção sexual, né? Então, ela começa a se tocar e ela nada sente, mas quando ela toca lá embaixo, ela sente um choquinho gostoso. Ela não sabe o que é, ela só sabe que tocar naquele órgão ali de baixo dá uma sensação gostosa, né? E aí, então, ela começa a ter essa percepção corporal. E, ao mesmo tempo, do lado de fora, ela acaba conseguindo perceber um mundo impar. O papai tem a mamãe, o titio a titia, o vovô a vovó, quem é que eu tenho? E aí, neste momento, né, a menina forma um par mental com o papai e o menino forma um par mental com a mamãe, né? Que na psicanálise isso é chamado de complexo de Édipo e de Electra, né? Que nada mais é isso, assim, a gente se vislumbra com o outro, com o progenitor do sexo oposto, né? E aí o papai vem e chama a menina, a Mariazinha, de princesinha, ela fica toda derretida. Mas aí na hora de dormir, o papai não leva a princesinha para dormir, ele leva a mamãe. E aí a princesinha começa a perceber, opa, tem alguma coisa de errado comigo. Por que o papai não me escolheu? Né? E outras dinâmicas, né? Daí a Mariazinha quer brincar com o papai vai pro futebol. A Mariazinha quer conversar com o papai vai pro happy hour, vai pra igreja, vai pra reunião com os amigos. Ele sempre, na cabecinha dela, ela tem sensação de que o papai sempre tem uma coisa mais importante para fazer. Eu sempre fico em segundo lugar. Então, essa é a dor desse traço, é a dor da exclusão, da troca, da traição, né? Ser então, preterida. Como? Ser preterida.
Exatamente. Então, essa é a nossa dor, né? Eu digo nossa porque é o meu segundo traço de personalidade. Então, nós que fomos muito expostas, a gente que sentiu isso muito mais forte lá atrás, somos pessoas extremamente agilizadas, executoras. Sabe aquelas mulheres que fazem 1.667 coisas ao mesmo tempo e todas elas com perfeição e a mulher tem um gás que, meu Deus, ninguém para essa mulher? Essa mulher tem bastante desse traço, né? Então, pessoas executoras, agilizadas, né? Organizadas, perfeccionista, né? E aí entra naquele perfeccionismo um tanto doentio, porque o que que acontece, Lu? Essa mulher, né, tem uma criança interior, essa criança interior tá tentando agradar o papai, para o papai não mais deixar ela em segundo lugar. Então, quando eu sou perfeita, né, agora alguém vai me escolher. Eu não ficarei mais em segundo lugar. Então, e chega bastante de mulheres com esse traço também, né, nas minhas mentorias, né? Então, mulheres muitas vezes que têm muitos cursos, muitas horas de voo, que têm muitos anos de um conhecimento, de uma técnica e não estão aplicando, possivelmente são mulheres que têm bastante desses traços de personalidade e estão no que a gente chama de dor, tá nessa dor de ser traída, tá nessa dor de não ser boa o suficiente, de ficar em segundo lugar, de ser, de ficar, de não ser perfeita, né? Então, essa é a dinâmica desse traço, né? Então, mulheres, inclusive, sofrem muitas vezes com isso, estão sofrendo no sentido de não estão trabalhando, não estão ganhando dinheiro, né? Não estão realizando as coisas justamente porque estão nessa dor desse traço de personalidade que é essa criança interior tentando agradar esse papai, né? E aí a gente diz com bastante afirmação, né, Lu? Você como psicóloga, você também entende bastante disso, assim, e é porque é ligado, né, ao complexo de Electra, né? No sentido de a gente tem essa necessidade de agradar o masculino e quase sempre, muitas vezes, a gente, inclusive, a gente acaba concorrendo com o feminino. Por quê, Lu? Porque, na verdade, o feminino representa a nossa mamãe. Lá atrás, o papai se trocou por essa mãe, por essa mulher. Foi ela que ele escolheu para ir sair para jantar, para dormir, para ir para a praia, e ele não escolheu. Entende? Então, mulheres, né, que têm muito desse traço de personalidade, elas normalmente estão buscando sempre agradar os homens, né? Tem uma afinidade maior e acabam com as mulheres concorrem, né? Então é muito isso, assim. O arquétipo da mulher guerreira, né? Tá muito ligado, deu uma interferência, é o meu aqui? É aqui. Tá. Pronto. E a Paulinha, a Paula, né? A Paula tá aqui falando. De ter bastante. Travou? Acho que voltou. Voltou? Acho que voltou. Agora voltou Perdão. a imagem. Perdão. Entrou uma ligação aqui indevida. Mas o que me chama muita atenção, né? Faz tempo que eu estudei isso, tá? Você me corrija. Sim. É que a mulher, ela, quando ela tem esse traço bem presente, ela separa sexo do coração. Né? Porque ela tem uma dor assim desse ser preterida, de ser deixado de lado, ser traída, né? E aí ela não entrega esse coração, essa vulnerabilidade. Né? Perfeito. Aí Em ela todos os sentidos, perfeita, tá? perfeita. Em todos os sentidos isso, tá? Essa mulher que tem bastante desse traço, ela consegue realmente se entregar corporalmente numa relação com um homem, mas o coração dela ficou lá com o papai. Porque lá eu fui a princessinha do papai, né? Então, mulheres, inclusive, que muitas vezes não conseguem ter uma relação adulta saudável, né? Não conseguem, porque inconscientemente já existe, esse lugar já está preenchido, já existe este homem na minha vida. Ninguém é igual a ele, né?
né? Então, encontrar essas mulheres que têm, né? Eu, né, inclusive, tenho bastante desse traço, encontrar um homem que seja tão bom quanto o papai, né? Não é simples, né? Então, por isso, acaba se entregando muito mais fácil de corpo e não tanto de coração, de Uhum. sentimento. E o desafio, o convite justamente para esse traço de personalidade é esse justamente, né? É você tomar consciência disso e entender que sim, seu pai pode ser um bom homem como seu pai, não como seu marido. Ele já tem uma Sim. esposa, possivelmente é É. a sua mamãe ou talvez outra, né? Então, Uhum. trazer essa consciência ao desafio, né? Que existe, então, essa criança interior que a gente chama de mielinizada, porque o nome desse processo que se dá dos 0 e 6 anos é o processo da mielinização, né? Então, é trazer isso, né? Trazer isso para a nossa vida adulta, para o nosso jogo de adulta, né? De entender que, sim, querida, você já é boa o suficiente do jeito que você já É, está pronta, inclusive. Você não precisa mais da validação do papai, né? A sua criancinha interior, sim, ela está buscando isso e ela vai continuar buscando porque isso está lá atrás, está gravado, entende? Mas você, como mulher adulta, você precisa trazer clareza de que a adulta, ela já está aprovada perante a sociedade. Você já está pronta para um bom relacionamento, você já está pronta para atuar como empreendedora, como terapeuta, como, enfim, aquilo que você está desejando para o teu coração, para a tua vida, né, Lu? Então, isso que tu falou é realmente bastante importante. E isso, inclusive, dessa questão da entrega, mulheres que têm muito desse traço de personalidade, muitas vezes não conseguem se entregar totalmente a um projeto, né? Então, ficam aí com um pé lá na CLT, outro pé no empreendedorismo, entende? Fica flertando com um e com o outro, entende? Tá tudo uhum. certo. Você pode, isso vai ser o teu funcionamento mental pro resto da vida, porque você tá, né, já tá gravado lá, então Olha que pode curioso. fazer, Uhum. né? Porque Não tem. é todo um processo da emoção mesmo, né? No estágio que você foi parando, ter essa percepção, não importa que fase que foi, né? E também você não é puro uma fase, você tem outros secundário, terciário, né? Porque às vezes o povo fica, ai, eu sou isso, mas a gente não é puro, né? Que nem eu estava falando para você, que eu já enxuguei minha oralidade, eu tenho rigidez e eu tenho o planejador, né? Então a gente Aham, vai se cuidando, né? Acho que independente do traço, né? É muito importante esse autorresponsabilidade que nem você falou, né? E agora, né? Qual é o meu próximo passo? Aí vai esse passinho, né? Porque já foi uma dor, é só você ir tirando nessa sensibilidade, digamos assim, e ficando com o potencial, né? Porque o potencial já está aí. É uhum, você poder usufruir dele mais livremente, não é? Eu entendo assim. Não sei como você uhum. vê. Aham. É isso mesmo, assim, sabe? É entender que essa dor ela vai existir, tá? Então, frente a várias situações da vida, né? Como eu comentei a respeito dessa dor do traço do comunicador, né? Então, vai e volta essas fases, né? Dentro da pandemia, de a gente ficar afastado e tal. Então, cada vez que você se afasta do convívio social, aí você vai buscar fuga no vício, você vai buscar fuga na comida. Não, a partir do momento que você entende que você tem esse traço comunicador, que tecnicamente, né, é conhecido como oral, se você tem uma oralidade alta, você daí entende que você tem e como é que você baila, né, pela vida. Né? Como é que você, sabe, de maneira que você não procrastine, de maneira que você não trave, né? Como é o caso desse último traço. Então, se você tem bastante desse traço de personalidade, e através da análise corporal, realmente a gente consegue fazer isso, né? Com as 6 partes do corpo, a forma da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, das pernas e do quadril, a gente consegue medir e entender, né?
quanto que você tem de cada uma e o que cada uma como é que é a dinâmica delas, porque eu estou falando aquilo separadamente, né? Mas elas não são Sim, separadas, né? sim. Inclusive, né, Lu, esse filme aqui, né, para quem teve a oportunidade Ah, de que bonito. Ele assistir, é muito bonitinho. o Divertidamente, ele foi baseado nessas 5 emoções que eu tô falando. Então, o que que Olha que acontece? lindo. A Riley, que é a personagem principal, ela muda de cidade e os bonequinhos 5 ficam louquinhos dentro da cabeça dela, brigando pela mesa de controle. É isso que a gente está falando aqui, né? Então, o que que acontece? Quando uma nova situação chega na tua vida, ele vai... o naturalidade é mexer com essas 5 Sim, emoções, né? Então, a partir do momento que você entende como você funciona, você consegue se antecipar muitas vezes, né? A bloqueios, a procrastinação, a travamentos que você possa ter, né? Eu tô falando aqui dos meus traços, até para exemplificar, que eu gosto muito que as pessoas se vejam no aham, espelho, né? Os meus 2 principais traços, eles têm algumas coisas parecidas, mas eles têm coisas totalmente opostas, né? Então, a mulher que ela tem o traço comunicador, ela é uma mulher mais menina, ela é uma mulher que ela quer ser cuidada. Agora, a mulher que tem o último traço, ela não quer ser cuidada por ninguém, porque eu dou conta, filha, eu sou empreendedora, eu dou conta da minha vida aqui, eu não preciso de ninguém para nada não, tá? Então, o que que acontece? A gente tem internamente essa briga de menina-mulher. No meu caso, é uma briga sim, de 30 com 25%. 30% eu quero ser cuidada, 25% eu não quero que ninguém cuide de mim, entende? Então, existem dinâmicas, né, de sim. funcionamento dos traços, né? Existem traços que gosta de delegar e tem traço que quer executar. E aí, o que acontece? Se você tem um percentual grande dos dois, ora tu vai estar delegando, ora tu vai estar dizendo aqui que é o mesmo passo que você não sabe fazer coisa nenhuma. Meu Deus, mas aí o marido, você mandou o marido lavar a louça e daqui a pouco você tá lá lavando, você pediu para ele fazer tal coisa, e assim é na dinâmica da parceria, do empreender, entende? Você faz, mas como? No fim as pessoas até podem achar que você é doida, né? Não é doida, É, filha, você não é doida. é O o negócio é que você tem traços que conflitam entre si, tá tudo São os certo. Tudo certo. personagens, né, que a gente tem, que nem você mostrou ali, né? Então eles, de repente, eles emergem e a gente passa por isso, a gente passa por isso mesmo, né? Recentemente eu experimentei um pouco de cada, né? Teve uma possibilidade de assalto aqui, eu abri janela e vamos lá, e peitei junto com a polícia, foi uma coisa meio assim, depois chorei, né? A gente tive um trânsito total, fui para todos eles, mas é a vida, né? A gente tem que transitar Exatamente. entre eles, né? Permitir isso. Não, Jana, ninguém é doida, velho. A gente às vezes dá uma surtada num deles, A né? Janá tá dizendo que é bom que não é doida. Não, Janá, você não Não é. é, eu também não sou. É simplesmente a dinâmica. E aí, o que que acontece, Lu? Alguns ambientes vão fazer aflorar mais um traço de personalidade e outros ambientes mais de outro traço, né? Então, vai depender também do meio que você convive, de quanto você se sente ali capacitada, o quanto você se sente ali acolhida, muitas vezes, né? Então, Uhum. bom de entender essa ferramenta especificamente, existem muitas, né? E Sim, uma não exclui a outra, né? Estamos falando dessa especificamente porque ela é bastante diretiva, né? Eu costumo dizer assim, né? Já andando para os finalmente aqui, né? Que nosso horário sim. tá. Nosso É, chazinho, meu chá tá quase acabando o aqui meu e também também. o horário também. Então, o que que acontece, né? Quando a gente tem esse entendimento, né? Desse funcionamento, fica mais fácil também a gente interagir, né? Porque vamos lá, em algum ambiente, às vezes eu sou um pouco mais executora, né? Que é o meu último traço, que se chama justamente executor. Às Uhum. vezes eu quero ser mais que alguém faça para mim, eu quero mais, né? Ser pega no colo. Entende? Então, o legal dessa ferramenta, e ela é bastante diretiva, né?
Porque numa análise, né, numa sessão devolutiva, onde eu vou trazer o teu gráfico de funcionamento, eu costumo dizer assim, é o que é, entende? Então, assim, ó, se você me diz assim, Sim. porque lá no meu trabalho eu não lidero muito, eu ia dizer, Fia, você tem 30% de liderança, onde é que você tá gastando essa liderança toda? Eu não tô. Então, Fia, você tá doente, ou se você não tá, você vai ficar. Você Às vezes está dentro de precisa casa. entende? Então, isso tudo é muito importante, né? Então, ela é uma ferramenta esclarecedora porque ela é determinista, né? Então, sabe, assim, não tem, é o que é a sua mente que funciona assim, e assim, aceita que dói menos, vai ser sempre assim, É, entende? Então, não adianta eu querer lutar para eu não ser fofinha ou para não ser querida. Eu sou sempre fofa, eu sou sempre querida. Tirando uns detalhezinhos, né, dos nossos ciclos internos, né, femininos, mas o meu funcionamento é esse, entende? Então, a uhum, maior parte do tempo eu vou ser acolhedora, eu vou querer ser acolhida, entende? Então, tá tudo certo, né? A partir do momento que você tem acesso a esse tipo de ferramenta, né, existe uma frase de Emmanuel que diz que o conhecimento, ou então o autoconhecimento, ele patrocina a libertação de nós mesmos, sim. patrocina a libertação da nossa própria ignorância, entende? Então, a partir do momento que eu entendi que eu que ficar muitas horas sozinha, muitos dias, como foi no início da pandemia, isso não me faz bem, né? Então, eu tomo essa autorresponsabilidade para mim, eu tomo esse conhecimento, e aí, por isso, eu não fico mais no caminho da ignorância. Então, agora eu não preciso mais comer tanto, eu não preciso mais buscar outras válvulas de escape de acordo com Sim. cada um dos traços, né? A gente fica mais consciente da nossa dinâmica, né? E pode administrar e usar melhor em todos os lugares, em todas as situações. É muito rico, né? E recomendo, gente, por favor, procurem a Mag, façam sua análise, veja aí os Isso. personagens do Ó, mundo eu vou fazer o seguinte, divertidamente. eu vou fazer o seguinte, ó, para prestigiar a tua audiência aqui, né? Quem então quiser ter acesso a uma mini análise, a um mini diagnóstico de 1 hora, me segue, me chama lá no direct e eu vou te explicar como é que a gente pode estar, então, marcando esse momento de Olha, autocuidado. Se você que não fez lindo. isso ainda esse ano, aproveita, mulher, que esse é o teu momento. Principalmente agora estamos chegando no mês de março, né? O nosso mês, né? Então Sim. tira esse momento para você, me chama ali, que eu vou estar te explicando, vou estar te mandando um link para você estar preenchendo e a gente juntas olharmos para essas suas emoções, né? Se você está se sentindo às vezes bloqueada, travada na tua vida sentimental ou na tua vida empreendedora, e eu costumo dizer, Lu, que não existe CPF, não existe CNPJ, nós somos uma coisa só. Então não existe esse negócio de, nos negócios, no dinheiro eu estou super bem, né? Tô com a conta ali bombando, cliente e tal, mas o coração não tá muito legal, não. Assim, essa área eu não quero falar. Não, fia. Né? Nós temos 3 principais esferas de vida que são os nossos relacionamentos, e aí entra o relacionamento sentimental, entra o relacionamento papai e mamãe, familiar, amizade, e também temos né, a esfera, então, dos negócios, do dinheiro, e temos a esfera da saúde, né? Da saúde Uhum. física, emocional, né, e mental. Se você não está olhando para uma dessas áreas da tua vida, é hora de a gente começar a olhar para isso, né? Então, assim, a Uhum. gente já é sabido, né, Lu, através da psicossomática, que doenças físicas são manifestações da nossa mente, né? Então, quando Sim. o corpo começa a reclamar, fia, eu tô com dor É aqui, dor porque já ali, faz tempo, né? Já olha faz para esse tempo. negócio aí, olha, um convite da vida, né? Um convite do teu corpo dizendo, batendo na tua porta, dizendo, minha filha, isso aqui é O nosso corpo, ele é sagrado, né? Sem ele a gente não vai para lugar nenhum, você não vai fazer nada disso. Nem ter saúde, nem se relacionar, nem ter dinheiro, você não vai estar aqui. Vamos começar, perfeito. né? Então a Eu gente tem que costumo cuidar.
É isso, e eu costumo dizer assim, Lu, eu costumo falar assim para as pessoas, né? As pessoas que passam por mim pelas minhas mentorias, as pessoas dizem, a gente faz um diagnóstico tanto nessa mini análise que eu vou oferecer aqui para o teu público, mas também dentro da mentoria comigo, né? A gente faz uma análise, a gente faz um pente fino, né, da vida. Aí quando eu pergunto assim, como é que tá a tua vida nesse aspecto? Sei, tá, mas tá todo mundo nessa, né? Eu não, filho, não tô nessa aí, não. Moro num apartamento de frente pro mar, tô vida boa, tô sendo abençoada, minha vida tá fluida. E tem tipo assim, ó, as pessoas, Lu, acham assim, ó, não, passar perrengue normal. Ai, mas né, É, ninguém, tá todo mundo doente, tá todo mundo tomando remédio pra dormir. Fia, eu não faço isso, não. Eu não tô hum, tomando remédio. Não, não é o normal, Lu. Não é normal a gente sentir dor, não é normal a gente sofrer, não é normal a gente. Não é possível, né? Na minha concepção, né, Lu? Não é sim, possível que alguém criou esse negócio todo aqui para nós, seja ele em nome que você vai dar de Deus, o Criador, o Big Bang, não importa, né? Nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de uma força maior que nos colocou aqui. Não é sim, possível que total. esse ser, essa divindade colocou nós aqui para sofrer, Então, né? Tipo isso assim, é uma versão humana para aprender, para exatamente. controlar, para você não evoluir. É simples assim, mas tem gente que prefere ficar na caixinha, porque sair você vai ficar consciente de umas coisas, você vai ter que fazer, e às vezes a pessoa não quer fazer nada, quer É continuar verdade. lá, faz para mim, que é a grande teta, e não tem como, não É tem como, verdade. né? É isso Isso já aí. está. Vamos É isso aí. evoluir, gente. O convite aqui é vamos evoluir, vamos se conhecer, né? Vamos aproveitar os nossos potenciais, seja de qual dos cinco for, né? Vamos evoluir para pessoas melhores, para uma vida melhor, para um planeta muito melhor, né? Nós viemos para servir a algo maior, né? Nós fazemos É verdade. parte de algo muito maior, né? É E aí, isso aí. então, ficar se reduzindo depois sofre. Não adianta. É verdade. Existem tantas ferramentas, existem tantas possibilidades, são infinitas as possibilidades, né? Dentro do próprio desenvolvimento pessoal, existem tantas ferramentas, tantos mecanismos, tantas formas da gente evoluir, da gente se transformar, transmutar, né? Isso é tão É. bom, né? Eu costumo dizer assim, né, Lu? A gente que está aqui na fase da metade da vida, já pensou? A gente tem a outra metade toda para fazer ainda melhor, mais rápido, com mais intensidade, com mais, né? A gente tem aprendido bastante nas aulas da nossa professora, nossa mentora, Alessandra Camilo, né? E ela tem falado bastante isso pra gente. A gente, na primeira fase, a gente demorou um pouco mais para aprender e tal. Agora é rápido, agora já tem algumas coisas assim que a gente já O vai mundo mais agora é anos quântico atrás. É quântico, e vem nos perfeito, da né? velocidade 5G. É isso aí. Perfeito Vamos essa palavra. atualizar. É isso Atualiza, aí, gente. entende? E aí, assim, ó, o que que a gente vai fazer da próxima metade da vida, né? Vamos fazer melhor, né? Vamos fazer melhores casamentos, melhores relacionamentos, melhores profissões, sabe? Vamos viver mais fluidamente, né? E o convite que eu faço aqui para a tua audiência é justamente essa. Estamos só no início do ano, não fechamos nem o segundo mês, temos outros 10 meses pela frente, né? Como é que tá aquelas tuas metas de início de ano? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Você não está fazendo, você não está dando conta. Olha só, eu trabalho com uma ferramenta lindíssima que é a análise corporal, né? Que é a terapia reichiana. A Lu trabalha com um outro mecanismo maravilhoso que é a astrologia. Existem tantas coisas, tantas mentorias, tantos processos que muitas vezes, Lu, a nossa grande dificuldade é querer fazer as coisas tudo sozinho, né? E não é assim. A gente muitas vezes com uma mentoria, com alguém que segure na mão da gente, que mostre o caminho, e muitas vezes pessoas que já trilharam essa mesma jornada, a gente não precisa muitas vezes cometer os mesmos erros, passar pelos mesmos desertos, pelos mesmos perrengues, a gente pode escolher novos, né? Quando a gente Nós, tem aí o acompanhamento de alguém, né? a gente tem a impressão, né? A gente foi formatado para pensar que pedir ajuda é fraqueza. Mas nós aprendemos com os erros. E para otimizar isso, a gente pega na mão de quem já fez, né? Você Perfeito. usa como espelho.
fulano já fez. Deixa eu ali aprender um bocadinho, porque aí vai mais rápido. É simples. É simples assim, né? Como a gente imitou papai e mamãe, a gente vai copiar alguém para onde a gente quer ir. É só isso, Perfeito. não é, É. Mag? A gente, Acho que daqui às a vezes, pouco o Instagram faz assim, Chico. Que nós já até passamos de 1 hora, que bonitinho. passamos, eles não derrubaram, vão É, derrubar. não. Eu amei, eu amei, eu amei. Foi muito bom para mim rever, porque eu já estudei isso não faz muito tempo, não é atualmente o que eu faço. Mas eu amei. Muita Eu gratidão também por adorei. você, muita gratidão ao pessoal que esteve aqui, né? Pessoal, por favor, sigam ela, vai lá, conversa com ela no direct, faz o seu mapeamento, vai para a vida, seja feliz, né? Isso. É isso, Inclusive, quem querida. for assistir depois a gravação também, né? Quiser tirar É alguma dúvida, me chama. Tem lá no meu isso, Instagram, WhatsApp. Eu vou fazer questão, né, de estar atendendo um a um. Essa é o que eu gosto, assim, de fazer, né? Essa coisa personalizada, de entender a sua individualidade, né? Então, ó, a perfeito. Paula dizendo que gostou bastante. Vamos Também conversar gostou, né, depois, Paula? Paula? É. Vamos falar depois. E amanhã, Mag, eu vou falar desse período de peixes, né? O Ah, que é que está acontecendo para a gente poder fluir melhor, aproveitar a criatividade, aproveitar as ações, né? E poder realizar mais, né? Com o que está aí ótimo. disponível no universo. Então, é tão bom, né, Lu, quando a gente tem essa clareza, né? Tu sabe que eu passei uns perrengues em janeiro e eu não sabia que a gente estava no tal do Mercúrio retrógrado. Até que uma É, abençoada de uma amiga mandou um artigo para mim. Eu falei, ah, então é isso? É por isso que eu tô passando tempo no celular, com notebook. Mas, menina do céu, foi foi. trabalhoso, foi um desafio para Foi mim, intenso. mulher. Olha Mas só, passa, mas passa. passa, passa, E com agora a gente é o certeza. momento da gente juntar o que a gente sente com a coração. Vamos embora, vamos realizar nosso planejamento aí anual. Quem está Ótimo. com dificuldade, procura a Mag, procura eu. A gente faz cada um o seu recurso, né? Claro, com Gratidão certeza. imensa, meu amor. Muito Um obrigada grande beijo mesmo. para ti Obrigada, também, pessoal. querida. E em breve a gente Gratidão a se todos vê. aqui também. Até a Então, tá próxima. bom. Tchau, tchau. Beijo, Olê, oi, gratidão. Alê. Gratidão. Beijos.